Gente, pra caramba, né? Boa tarde, professor. Boa tarde. Estão me ouvindo? Sim. Beleza. Vamos começar às 16 horas certinho, tá? Espera mais um minutinho para começar. Professor, eu estou com uma dúvida Pois não, pode falar. sobre diabetes gestacional. Fala. Toda gestante com diabetes gestacional precisa fazer o tratamento com insulina? Nem todas, tá? É muito pouco. O diabetes gestacional é uma patologia que não é muito preocupante, não. Apenas de 20% das pacientes precisam fazer insulina, tá? Então, a grande maioria é dieta e exercício físico. E uma boa alimentação e exercício físico, tá? Nem todas precisam de insulina, não. Só em termos de 20%, vai depender de cada caso, tá? Tá bom. Tá, joia. Obrigada. As aulas do professor Caetano já estão no YouTube, tá? E eu mandei algumas aulas para vocês também, tá bom? Lá no AVA. E essa aula eu vou mandar, não sei se já mandei essa aula, mas eu vou mandar também essa aula, tantos diapositivos, e já vou colocar hoje no YouTube, ok? Então, gente, vamos começar, porque a gente vai falar de uma patologia, que é uma patologia hemorrágica do primeiro trimestre da gravidez. Aranda, Oi, fala. eu acho que o Caetano não botou abortamento ainda no YouTube. Você pode falar com ele, por favor? Posso falar com ele, sim. Obrigada. Eu vou falar com ele. Ele falou que tá, eu não sei o que aconteceu, mas ele vai providenciar isso, tá? Então, Joia, obrigada. Nós vamos fechar hoje a hemorragia do terceiro trimestre da gravidez. Então, como eu falei para vocês, a hemorragia do primeiro trimestre da gravidez, nós temos o abortamento, a doença trofoblástica gestacional, que ela pode se tornar um câncer da placenta, que é a neoplasia trofoblástica gestacional, e, finalizando hoje, a prenese ectópica. Tá? Então, são três situações de hemorragia de primeiro trimestre. Como já falei para alguns alunos, e retorno a falar para vocês, a melhor forma de estudar as hemorragias é vocês fazerem uma fichinha, tá? E nessa fichinha vocês vão colocar lá abortamento, prenese ectópica e doença trofoblástica gestacional. Como é que é o diagnóstico clínico? Como é que é o diagnóstico laboratorial? Como está a dosagem de beta-HCG? Tá? Qual é a conduta e qual é o tratamento? Então, fazendo essa fichinha, tanto para as hemorragias de primeiro trimestre, como para as hemorragias de segundo e terceiro trimestre, é muito fácil vocês estudarem e vocês terem a capacidade de fazer o diagnóstico diferencial, o tratamento e as condutas a serem tomadas. Então, hoje a gente vai falar a respeito da prenese ectópica, que é uma das hemorragias de primeiro trimestre. Então, na prenese ectópica, qual é a definição de prenese ectópica? Prenese ectópica ou ectociese é quando o ovo se implanta fora do útero. E, nesse sentido, a gente tem um sinônimo de prenese extrauterina. Então, é quando o ovo se implanta fora do útero. Tá? E aí eu coloco aqui algo muito importante, que é essa interrogação. Por que essa interrogação?
Ora, se você tem uma gravidez que implanta em cima do útero, ela é uma prenese ectópica. Ela é uma prenese ectópica porque ela está em cima do útero, né? Então, a definição aqui está dizendo que é quando se implanta fora do útero. Então, seria muito mais interessante, por definição, dizer que prenese ectópica é aquela que se implanta fora do endométrio, tá? Fora do endométrio. Porque ela pode se implantar, sim, em cima da cavidade uterina, pode se implantar em cicatriz de cesariana, ela pode se implantar e ela está implantada no útero, tá? Então, prenese ectópica é aquela que se implanta fora do endométrio. E a prenese ectópica mais prevalente que a gente tem hoje é a gravidez ou a prenese tubária. Ela é a mais prevalente. Ela atinge basicamente em torno de 90% ou mais de todas as preneses ectópicas, tá? Então, a incidência ela está relacionada com uma incidência em torno de basicamente 2% das gestações. Então, como eu disse, acima de 90%, 98% são gestações ectópicas. E nos Estados Unidos, 9% dos óbitos gestacionais estão correlacionados à prenese ectópica. Quer dizer, professor, que a cada 100 mulheres, 2 vão ter prenese ectópica? Sim, vão ter prenese ectópica. Ué, por que então ela não tem um índice de mortalidade tão grande? A gente vai dizer isso na aula e vocês vão matar a curiosidade de vocês. Quais são os fatores de risco para a prenese ectópica? Primeiro, uma cirurgia tubária prévia. Aquela paciente que mexeu na sua trompa, tá? Então, uma cirurgia tubária prévia. Ou fez um reimplante, ou teve uma prenese ectópica anterior e fez um tratamento conservador. Portanto, ela tem uma cicatriz nessa trompa. A prenese tubária anterior, se o paciente teve uma prenese tubária anterior, ele tem uma forte chance de ter, de novo, uma outra prenese tubária. Uma exposição em útero do dietil-etililbestrol, que é um potente antiestrogênico, ele é tratamento principalmente para tratamento tratamento de endometriose, tá? História de doença inflamatória pélvica, esse é um dos principais fatores de prenese ectópica, a doença inflamatória pélvica. A doença inflamatória pélvica, ela atinge principalmente as mulheres entre 18 e 25 anos de idade. Histórias de infertilidade, ou seja, fertilização in vitro. Você pode colocar lá o óvulo dentro do útero, você normalmente coloca 3 óvulos, e um óvulo desse pode migrar e ir para a trompa, tá? História de cervicite por clamídia ou gonococos, que são as doenças inflamatórias pélvicas. Anomalia tubária documentada. Eu já vi paciente com 3 trompas e eu já vi também paciente com divertículo na trompa. Então, o óvulo vem, ele cai ali, fica ali, e aí vai causar um problema sério, tá? Ligadura ou laqueadura tubária. Faz uma ligadura tubária, mas o espermatozoide, por algum acaso, ou uma técnica não muito boa, consegue ultrapassar, tá? Fecunda aquele óvulo, e aí ele vai parar naquele local onde há uma cirurgia prévia. O uso atual do dispositivo intrauterino. Isso aí é uma coisa que tem que ser conversada, tá? Por quê? O dispositivo intrauterino, ele protege contra a gravidez tópica. Mas se ela tiver algum fator predisponente para a prenese ectópica, como, por exemplo, ela teve no passado uma doença inflamatória pélvica, esse paciente não poderá usar o dispositivo intrauterino, que é o DIU. Ele não pode usar o DIU de forma nenhuma, tá? Então, essa é que nós conversamos a respeito disso. Ou seja, o DIU, ele protege de que forma? O espermatozoide pode passar, ele pode ir lá na trompa ele pode fecundar o óvulo, ele vem descendo, quando ele chega no útero, há um ambiente ruim, e aí ele é expelido juntamente com a menstruação, tá? Agora, se você tiver um outro fator de risco, colocar o DIU, o que acontece? O espermatozoide sobe,
Na hora que ele vai descer, juntamente com o óvulo fecundado, ele vai aumentar de tamanho e ele não vai passar, tá? Então, pacientes que têm riscos para prenhez ectópica não pode utilizar o dispositivo intrauterino, tá? Então, a doença inflamatória pélvica, principalmente a Chlamydia trachomatis, ela é um dos maiores fatores causador da prenhez ectópica. Por quê? Porque a paciente faz um processo inflamatório pélvico, faz uso de antibiótico terapia e aí isso vai fazer uma semi-oclusão da luz do vaso, da luz da trompa. E com isso vai propiciar a prenhez ectópica porque vai diminuir a luz dessa trompa. Então, isso são os fatores de risco. Então, fatores de risco alto, fatores de risco moderados e fatores de risco reduzidos. Foi um trabalho de aproximadamente do ano 2000, mostrando que a cirurgia tubária, a esterilização e a prenhez ectópica anterior, ela tem maior possibilidade de você apresentar esse tipo de patologia. Tá? Em relação à sua classificação, quanto ao mecanismo de implantação, ela pode ser um mecanismo dito primitivo, tá? Nidação se faz e prossegue em local único do aparelho genital, então ele vai, implanta e fica. E pode ser secundária, é quando o ovo, após implantar-se em um local, dele se desprende e se implanta no outro sítio. Essa poderia ser a definição, por exemplo, para uma gestação do tipo abdominal, uma gravidez abdominal. Ele implanta na trompa, depois há um abortamento tubário, ele cai dentro da cavidade e reimplanta dentro da cavidade abdominal. Portanto, isso é uma classificação dita classificação secundária. Tá? Então, aqui é basicamente os locais, tá, onde você tem mais possibilidade e probabilidade de ter uma prenhez ectópica. Então, a ampular é a mais frequente, tá? Chegando em torno de quase 80%, e a ístmica em torno de 12%. Nós temos a intraligamentar, a cervical, a abdominal, a ovariana e a infundibular, tá? Mas a ampular, ela é a mais frequente das prenhezes ectópicas, tá? Em relação à evolução dessa doença, o que pode acontecer? Pode haver o abortamento tubário, tá? Principalmente quando essa prenhez ectópica é ampular, ele pode, a trompa, contrair e expulsar esse ovo, tá? Pode haver a ruptura tubária, formando uma hematocele intrauterina ou intraligamentar. Então, quando você tem ali no istmo 12%, pode haver a ruptura dessa trompa, tá? Você pode ter a resolução espontânea. É aquilo que eu falei no começo. 2% de gestação, de cada 100, 2% são ectópicas, tá? 2% é ectópico. Tá? E por que a gente não acontece nada? Porque em 1/3 dos casos, você tem uma resolução espontânea. Você tem um abortamento tubário, tá? Cai na cavidade abdominal e é absorvido pelo organismo. Tá? Evolução por uma forma secundária, ela pode ser uma forma secundária abdominal, tubo abdominal ou intraligamentar. O desenvolvimento do ovo in situ, principalmente quando você tem o quê? Quando você tem uma gravidez abdominal, tá? Ela pode chegar até o termo, tá? Degeneração molar e coriocarcinomatosa. Então, a prenhez ectópica também pode ter uma degeneração molar ou uma degeneração carcinomatosa. Tá? Então, aqui é mostrando essa imagem, onde você pode ter múltiplas aderências, você pode ter uma salpingite, você pode ter um abscesso tubo-ovariano, tudo isso pode levar, obviamente, à prenhez ectópica à custa do processo inflamatório pélvico através de infecções de germes que provocam esta doença. Tá? E aqui é o que pode ocorrer. O hematoma intratubário,
o abortamento tubário intraabdominal, fazendo uma hematocele, a ruptura tubária intraabdominal, que é um caso agudo da doença, tá? Ou a ruptura tubária intraligamentar. Tudo isso pode acontecer com essa patologia, tá? E nessa patologia, como é que a gente faz o diagnóstico? Muitas pessoas acham que o diagnóstico de paralisia ectópica é fácil. Não, ele não é fácil, não. Não é um diagnóstico fácil. Nós precisamos o quê? Precisamos de duas situações. Primeiro, um beta-HCG quantitativo, tá? Não é o qualitativo, está positivo, está negativo. Não, quantitativo. E uma ultrassonografia através da via vaginal, tá? Para você fazer o diagnóstico. Por quê? Porque se for uma paralisia ectópica subaguda, você não vai fazer o diagnóstico através da clínica. Quando é um procedimento agudo, é o quê? É um abdômen agudo cirúrgico. Portanto, você vai realizar uma laparotomia exploradora e vai detectar sangue dentro da cavidade e vai detectar a paralisia ectópica. Então, você precisa de beta-HCG quantitativo e exame de ultrassonografia. Então, como é que é esse diagnóstico? Tá? Primeiro, você vai realizar um exame de ultrassonografia. No exame de ultrassonografia, você vai ver um útero vazio. Você vai fazer beta-HCG no sangue do paciente. E aí você vai ter o chamado limite discriminatório. Se tiver 2.000 miliunidades por ml, tá? 2.000 miliunidades por ml, e o útero está vazio, está fechado o diagnóstico de paralisia ectópica. Ah, mas onde é que está? Eu não sei. Eu só sei que é paralisia ectópica, tá? Porque se tem 2.000 miliunidades por ml, você tem que ver o saco gestacional dentro da cavidade uterina. Você tem que ver o saco gestacional implantado, tá? Implantado. Ele é contestado num artigo de 2012 pelo Medscape. Ele contesta isso, mas ele acha que tem que ser um pouco maior, chegando a 2.500, mas nós vamos considerar 2.000, porque a literatura até o momento está dizendo que é 2.000, tá? Então, o diagnóstico pode ser feito também através do exame da ultrassonografia por via vaginal? Sim, pode ser. Se você faz uma ultrassonografia e tem um saco gestacional intrauterino, a possibilidade de ter uma paralisia ectópica chega a zero. Ela não é zero total, tá? Ela é zero alguma coisa. Que você pode ter pré-ectópica e paralisia ectópica, que eu vou mostrar isso para vocês. Se há ausência de saco intrauterino, o exame normal ou a presença de um cisto simples anexial, você tem uma possibilidade baixa de ser uma paralisia ectópica. Se você tem uma massa complexa, tá, anexial, líquido livre na cavidade, esse líquido livre provavelmente é sangue, é alta, chegando a 90%. Se você tem um anel tubário, é alta, 95%. Se você vê um batimento cardíaco fetal fora da cavidade uterina, 100% diagnóstico feito através de exame de ultrassonografia. Tá? Aqui mostrando um cisto de ovário, que é diagnóstico diferencial de paralisia ectópica. Por isso que eu falei que tem que ter um beta-HCG quantitativo. Ela pode ter um cisto de ovário e pode ter uma gravidez tópica. Então, você tem que fazer ultrassom e tem que também pedir o exame de beta-HCG. Isto é uma massa complexa. Tá? Aqui é uma massa complexa, onde essa massa complexa você tem basicamente 90% de chance de ser uma paralisia ectópica. O que eu preciso é a dosagem do hormônio beta-HCG. Aqui é um corpo uterino ipsilateral, ou seja, você joga a dopplerfluxometria no corpo lúteo contralateral, e se ele estiver muito vascularizado, a chance de você ter uma paralisia ectópica
é muito grande. E isso aqui é basicamente para especialista, não é para graduando ficar decorando isso aí, tá? Só vou mostrar para vocês. Aqui nós temos uma ultrassonografia tridimensional. Nessa ultrassonografia, você podem observar que você tem aqui um endométrio, tá? Um endométrio, um útero, e aqui você tem um embrião e um saco gestacional. Se ele tem 7 semanas de gestação, provavelmente está havendo batimento aqui no coração desse fetinho, tá? Aqui é uma prenhez tubária íntegra, com 12 semanas de gestação. Normalmente, esses fetos, eles têm 50% de chance de ser um feto mal formado. 50% de chance de ser um feto mal formado, tá? Então, você faz ultrassom tridimensional e avalia isso, mas é uma tubária com 12 semanas. Uma tubária íntegra, com 12 semanas de gestação. Aqui é uma gravidez, uma prenhez intersticial. Ela é no final da trompa, próximo ao útero, tá? Tem uma gravidez intersticial, é na trompa, mas ela é muito próxima ao útero, tá? Quase encostando no útero. Esse tipo de tratamento aqui é difícil, complicado de se fazer, principalmente quando é um tratamento cirúrgico, e você vai ter que retirar essa trompa e você vai mexer também na parte uterina, fragilizando esse útero para uma possível gestação no futuro. Tá? Aqui é aquilo que eu falei. O que é isso? Isso é uma prenhez heterotópica. Provavelmente, à custa do quê? À custa ou de uma implantação por infertilização in vitro, onde um óvulo implantou e o outro óvulo ficou na trompa, ou essa paciente teve 2 ovulações, tá? Uma ovulação conseguiu implantar no útero e a outra ficou na trompa. Isso aqui é uma gestação chamada heterotópica, tá? É uma tópica com uma ectópica. Intrauterina, mas na cicatriz da operação cesariana. Então, isso aí é uma gestação gemelar também, tá? Não são gêmeos idênticos, são gêmeos dicoriônicos diamnióticos. Você tem aqui um ovo implantado dentro do útero e o outro ovo implantado na cicatriz da cesariana, tá? Na cicatriz da cesariana. Olha só que coisa interessante. Aqui é uma gravidez cervical. Então, como vocês podem observar, ela está dentro do útero, ela está no útero, mas ela não está no endométrio. Portanto, aquela interrogação que eu coloquei no início da aula, pela definição que todos falam, é que ela é fora da cavidade uterina. Mas ela está no útero, mas está fora do endométrio, ela está na cicatriz cirúrgica. E essa aqui, ela está também no útero, mas ela está onde? Ela está no colo uterino, tá? É uma prenhez cervical com batimento cardíaco fetal. É outro problema seríssimo para a cirurgia, porque você tem no colo uterino, lá dentro, um feto batendo, lá dentro, um feto implantado. O tecido trofoblástico tem poder invasor para poder nutrir esse feto. Então, para você retirar essa prenhez cervical é extremamente complicado, tá? Principalmente falando em termos cirúrgicos. Uma prenhez ovariana, tá? Aqui nós temos uma prenhez ovariana, tá? Dentro do ovário, e aqui nós temos uma prenhez tubária rota, tá? Aqui é uma ectópica na cicatriz da cesariana, mostrando aqui o procedimento cirúrgico, onde você tem a cicatriz da cesariana, onde você tem a ectópica, mostrando aqui no exame de ultrassonografia, e aqui um exame histopatológico, mostrando um útero e na cicatriz da cesariana tinha um feto aqui se desenvolvendo. Tá? Isso aqui, obviamente, foi feito uma esterectomia. A laparoscopia é um dos melhores exames, é o padrão ouro para o diagnóstico de prenhez ectópica. Melhor do que beta-HCG e melhor do que exame de ultrassonografia.
Por quê? Salvo se o feto estiver batendo fora da cavidade, quando você faz o exame de ultrassom vaginal, você não visualiza, no exame de ultrassom, você não visualiza o feto dentro da cavidade endometrial. Então, o beta-HCG está acima de 2.000. Então, ele está localizado em algum local. Qual é o local? Às vezes, a ultrassonografia não vai detectar. E aí, você pode utilizar a laparoscopia como um padrão ouro para diagnóstico definitivo da localização da prenese ectópica. Tá? Aqui mostrando uma prenese tubária íntegra ao exame da videolaparoscopia. Tá? Aqui nós temos uma ruptura de trompa, a trompa se rompeu, tá? Aí forma um hemoperitônio, tá? E aqui nós temos o quê? Um abortamento tubário. A trompa está expulsando esse ovo implantado aqui, tá? Então é um abortamento tubário. Uma prenese ovariana dentro do ovário, então a prenese ovariana, e aqui o ovário, no momento que ele vai sendo manipulado, ele vai rompeu, tá? E aqui já estava rompendo essa prenese, dita prenese ovariana. A culdocentese. O que é culdocentese? É pesquisa de sangue no fundo de saco de Douglas. Você funciona e puxa para ver se vem sangue. Se tiver hemoperitônico, tiver sangue, ele dá, tiver positivo, você pode suspeitar de prenese ectópica. Eu vou falar lá na frente, quando falar sobre diagnóstico. E a prenese também abdominal, dentro do abdômen do paciente. Isso pode acontecer. Então, isso é uma gravura alemã de 1799. Os alemães, eles desenham muito bem a anatomia, tá? Mostrando que tinha um feto dentro da cavidade abdominal, tá? Ou provavelmente por uma necropsia, ou um procedimento cirúrgico que foi realizado no ano de 1799. Tá? Isso aqui é uma prenese ectópica abdominal, o útero está aqui, a bexiga está aqui e o feto está fora da cavidade. Ele não está na trompa, porque senão ele rompia a trompa. Ele já é um feto bem grande, bem formadinho, tá? Então é uma prenese do tipo abdominal. Essa aqui é uma ressonância magnética, cortesia do Dr. Felipe Matoso, aonde nós estamos vendo aqui o quê? Um útero, a placenta aderida e um feto, tá? Um feto dentro da cavidade abdominal. Esse caso aqui foi um caso que me marcou muito. Por que esse caso me marcou? Esse caso foi de uma paciente que foi internada na 33ª Enfermaria da Santa Casa com 37 semanas de gestação. E ela foi colocada nos leitos das doenças trofoblásticas gestacional. A 33ª Enfermaria sempre foi padrão para tratamento de doença trofoblástica gestacional no Rio de Janeiro. Para quê? Para ninguém ficar examinando o paciente ali. Então, normalmente, tanto os acadêmicos de medicina, os internos, os estudantes, eles não tinham acesso àquele local, porque mola, eles não ficavam muito interessados, queriam ver parto, queriam palpar a barriga. E, na terça-feira, o chefe de clínica, foi o professor Paulo Beaufort, chama a sala dele e diz o seguinte: o paciente no leito 5, tá, da mola, eu falei assim, da primeira enfermaria, eu falei, ele está com uma gravidez abdominal na 37ª semana de gestação. E amanhã eu queria que você interrompesse essa gestação. Aí eu falei assim, eu? Eu falei, tá bom, tudo bem. Aí, fui para casa, tá? Peguei o plantão depois de terça-noite, fui para casa e comecei a estudar, né? Comecei a ler sobre prenese ectópica abdominal e percebi algumas coisas importantes que eu vou falar depois, no final, quando eu falar sobre tratamento. Mas esse caso aí, eu tenho, inclusive, o filme da cirurgia que foi realizado, né? Tem o filme, eu tinha em DVD esse filme, mas infelizmente foi subtraído devido a um assalto, mas tudo bem. Mas eu tenho o CD também com esse filme aí. Eu vou tentar passar esse filme para um pendrive no meu computador para poder passar um dia para vocês quando vocês estiverem lá no internato comigo, tá?
Então, a preense ectópica, o quadro clínico. Então, a gente tem 3 situações. Essas 3 situações são quadros clínicos que você vai tomar determinados tipos de atitude. Nós temos a forma subaguda, a forma aguda e a forma da preense do tipo abdominal. Tá? Então, como é que é o quadro clínico da forma subaguda? É o chamado abortamento tubário. A localização habitual é na ampola tubária, e aí que cai o grande problema da obstetrícia. 1/3 dos casos não cursa com amenorreia. A paciente confunde o sangramento vaginal que ela teve, tá, com menstruação. Por quê? Porque aquele endométrio ele vai proliferando, tá? À custa do quê? Do hormônio beta-HCG da trompa que está mandando hormônio para esse endométrio crescer. Só que o hormônio beta-HCG, na preense ectópica, ele é baixo e ele não consegue manter o endométrio. E a paciente vai e tem um escape. Ela escapa e fala, nossa, minha menstruação veio tão pouca hoje, e ela começa a sentir dor. Tá? Por quê? Porque ela vai ter sangue que vai cair na cavidade. Então, ela vai ter uma dor abdominal baixa, espontânea palpação, náusea, vômitos, estado subfebril, distensão do ventre, leucocitose moderada, discreta hemorragia interna, hipotímia, taquicardia moderada, mucosa escorada e pressão arterial normal. E quando ela chega ao ginecologista, o ginecologista pergunta, qual é o seu nome? Fulano de tal. Data da última menstruação. Ah, minha última menstruação foi semana passada. Que dia? Ah, lá foi no dia 30 de novembro. Ah, é? Então, o seu problema não é obstétrico. Por gentileza, dirige ao cirurgião geral. E ao cirurgião geral vai examinar o paciente, vai ver que há uma irritação peritoneal e vai acabar realizando o diagnóstico de preense ectópica. Para vocês terem uma ideia, eu atendi um paciente quando eu estava na maternidade lá da Universidade de Vassouras, eu atendi um paciente na seguinte situação. Ela foi numa terça-feira, ela tinha leucocitose, ela tinha leve distensão abdominal, tá? Ela tinha o quê? Uma discreta febre, tá? Um estado subfebril, e fizeram apalpar a barriga, fizeram elementos anormais de sedimento e solicitaram o quê? Solicitaram um hemograma, onde a hemoglobina deu 12 e o hematócrito deu 40 e alguma coisa. E fizeram antibiótico para ela, porque deu 10 quiosques por campo, sem infecção urinária. Foi embora. Volta na quinta-feira. Voltou na quinta-feira com o mesmo sintoma, tá? Estava vomitando, estava com estado subfebril, o ventre estava distendido, estava com queda do estado geral. Fizeram de novo o exame de AE, continuou dando 12, aí foi para 12 leucócitos lá por campo. Aí trocaram o antibiótico da paciente, fizeram hemograma. Ela estava com 35 de hematócrito, tá? Já tinha caído o hematócrito, com 35 de hematócrito. Foi mandada para casa. Retornou no sábado. Foi reavaliada. Quando foi reavaliada, ela estava com 28 de hematócrito. E aí, a cirurgia mandou para a obstetrícia. Quem é que estava de plantão? Eu. Quem era essa pessoa? Era filha de uma funcionária da minha casa. Ela entrou, essa moça começou a chorar, e falou que a filha ia morrer, não sei o quê. Eu falei, calma, vamos ver. E eu precisava saber o quê? Eu não tinha ultrassonografia, eu palpei o abdômen dela inocente, mas ela estava vomitando, estado subfebril, tinha distensão abdominal, tinha queda acentuada do hematócrito. Eu precisava apenas de um beta-HCG para fechar meu diagnóstico. No hospital não tinha beta-HCG quantitativo, tá? Só tinha qualitativo. Falei, vai esse mesmo. Aí deu positivo, falei, é tubária. Fui, fiz uma laparotomia, a tubária estava rota, tá? Estava rota. E ela tinha uma forma subaguda, estava rota. Tiramos a trompa,
beleza, lavamos a cavidade, tudo bem, obrigado, teve alta. E outro dia eu cruzei com ela eu estava fazendo pré-natal, cruzei com ela, estava numa terceira gestação, ela teve um filho de cesariana, teve uma tubária e depois ela teve uma outra gestação. Tá? Então, nessa forma clínica, como é que é o exame ginecológico? Tá? É ocupação e dor, apreensão no fundo de saco posterior, é o chamado grito de Douglas, porque você tem sangue na cavidade. Se tiver pus também, o paciente sente dor. Você pode sentir um tumor anexial. 95% são cistos fisiológicos de ovário. Você abre, não é tubária, é o quê? É um cisto fisiológico. 5% são ectópicas ou tumores ovarianos, tá? Cistadenoma mucinoso, cistadenoma seroso, teratoma benigno do ovário. E mais de 20% desses pacientes são operados com outro diagnóstico. Acham que é uma apendicite e é uma tubária. Tá? Apendicite é uma tubária. Então, na forma subaguda, para você ver aqui, qual é o diagnóstico diferencial? Na obstetrícia, abortamento tópico, gravidez normal, ruptura de cisto lúteo, ginecologia, ruptura de cisto folicular, torção de tumor ovariano, salpingite e as patologias extragenitais, apendicite, cálculo renal, infecção urinária, pancreatite, colicistite, tudo diagnóstico diferencial. Por isso que o diagnóstico é difícil, por isso que você precisa ter ultrassonografia, por isso que você precisa ter a dosagem quantitativa de beta-HCG. Tá? Então, eu estava de plantão também na Santa Casa, eu era jovem ainda, estava de plantão na Santa Casa, muito tempo atrás, e a ultrassonografista me ligou do ultrassom e falou para mim: estou subindo aí, mandando subir aí uma paciente com preensa ectópica, tá? Pode operar, preensa ectópica. Ele, tá bom. Aí peguei lá, ultrassom, líquido na cavidade, tá? Uma massa anexial, não tinha beta-HCG, preensa ectópica. Eu fui lá e fiz uma laparotomia. Fiz uma laparotomia, era o quê? Era uma apendicite supurada. Tá? Um apêndice supurado. Abri, tinha pus na cavidade, tinha lá o apêndice supurado. Aí o que eu fiz? Eu fui lá e fiz a apendicectomia no paciente. Lavei a cavidade, botei dreno. 5 dias depois, o paciente teve alta hospitalar. Tá? Ah, você sabe operar apendicite? Sei. Eu fiz cirurgia geral. Tá? Na forma clínica aguda. Na forma clínica aguda é o quê? É a ruptura da trompa. Então, localizado no isquio, a trompa se rompe, tá? Ela tem uma incidência de 30% dos casos. Você tem uma dor violenta na fossa ilíaca ou no hipogástrico. Dor escapular à custa do estímulo do nervo frênico, que cai sangue na cavidade. O paciente tem estado de choque, uma dor abdominal difusa, muitas das vezes não tem defesa. O exame ginecológico é muito mais intenso do que a forma subaguda. É muito mais intenso do que a forma subaguda. Mais uma vez, eu estava de plantão na Santa Casa, chegou uma paciente hipocorada, taquicárdica, sudoreica. Quando eu fui palpar o abdômen dela, próximo à pelve, eu vi um plastrão ali. Eu falei, isso é uma tubária, só pode ser. Eu vou abrir. Abri e era uma tubária rotada. Tá? Também não tinha beta-HCG, não tinha ultrassonografia, mas ela procurou o hospital e aí eu tive que resolver o problema dela. Porque eu falei, pode ser uma tubária, como pode ser uma apendicite também, mas era uma tubária, nesse caso. Tá? Na fase aguda, nem sempre o quadro clínico permite realizar um exame chamado ultrassonografia. Naquele caso, mesmo que eu tivesse uma ultrassonografia, não dava tempo de descer com o paciente para o ultrassom, fazer ultrassom e tudo mais. Não tinha ultrassonografia dentro de enfermaria. Tá? A nossa realidade médica hoje é totalmente diferente desses filmes que vocês assistem na televisão, onde o cara tem ultrassom, tem ressonância magnética, tudo ali na sala de emergência. Tá? Então, nem sempre o quadro vai permitir para fazer um exame de ultrassonografia. E outra coisa importante, sangue na cavidade, você vê em 40% a 83% dos casos só. Tá? Então, 40% você vai lá, 60% vai lá, você não vê sangue. Não tem sangue, não tem sangue nenhum. Isso também me aconteceu. A gente estava fazendo um trabalho sobre
prenese ectópica, tratamento conservador, a paciente não sentia absolutamente nada, nada. Os exames davam, ultrassonografia estavam normais, e aí, por isso, simplesmente, a gente tentou um tratamento conservador, que eu vou falar depois como é que é o tratamento conservador, e aí, por isso, simplesmente, ela chegou para nós e disse o seguinte: eu não quero continuar com esse tratamento, eu quero fazer a cirurgia. Tá? O chefe de clínica, tá, nos chamou, eu e o colega que estávamos acompanhando o paciente, falou: ela não quer fazer tratamento conservador. Abra e tira a trompa da paciente. Quando eu abri, para minha surpresa, tinha uma grande quantidade de sangue dentro do abdômen. Uma vez no Hospital Rocha Faria, eu peguei uma paciente que ela estava no hospital ali, Pedro II, com uma tubária. Ninguém queria operar, porque ninguém queria saber, não estava sabendo, ninguém queria saber o que era, o que não era. Ela fugiu do hospital, foi para o Hospital Rocha Faria. Eu estava de plantão no Hospital Rocha Faria, naquela época, no ano 2000. Eu estava de plantão lá, tem bastante tempo, tem 20 anos atrás. E quando realizamos ultrassonografia, ela estava com o abdômen extremamente distendido e tinha sangue em toda a cavidade abdominal. Eu tive que fazer uma incisão chifo-pubiana, porque ela tinha sangue em tudo quanto era lugar, inclusive no parietocóleo direito, esquerdo. Foi só para tirar sangue e lavar a barriga daquele paciente, levou mais de 4 horas fazendo isso, e no final era um abortamento tubário, tá? Mas ela tinha muito sangue na cavidade, e não há outra forma senão você abrir e tirar aquele sangue da cavidade, tá? E aquilo que eu falei... Oi, fala. Nesse caso aí, não faz, nem sempre faz ultrassom, é por causa da dor da paciente? É muito intensa? Não, pode fazer ultrassom, pode fazer ultrassom. A dor mas não dá tempo, ela tá em choque hipovolêmico, você não vai descer... Ah, entendi, por causa do quadro. Não dá tempo de você fazer ultrassom, tá? Uma outra forma aguda, aquilo que eu falei, pudocentese. Só vai trazer subsídio se for positivo, tá? Aí um colega meu fez uma pudocentese, puxou, veio sangue, a tubária. Eu abri, era um abscesso tubovariano, tá? Era um abscesso tubovariano, né? E muitas das vezes é desnecessário você tentar essa função. Muitas vezes é desnecessário. A laparoscopia é um método diagnóstico e um recurso terapêutico muito bom, tá? Utilizado para métodos não invasivos, suscitam dúvidas, né? Identificam a ectópica em quase 95% dos casos, a localização da ectópica, o local onde ela está implantada. É interessante por causa disso, tá? E agora o tratamento. Como é que a gente vai partir para o tratamento dessas mulheres portadoras de prenese ectópica? Você tem 2 tipos de tratamento. O tratamento cirúrgico, que é o radical ou conservador. Esse tratamento cirúrgico, radical ou conservador, você pode fazer tanto pela laparotomia como pela laparoscopia. A laparoscopia hoje é excelente para tratamento de massas anexiais em ginecologia, tanto em ovário quanto em tronco, desde que não seja um tumor muito grande, tá? E desde que não seja maligno, né? Então, a laparoscopia é excelente, porque além de ela dizer onde é que está o local, ela vai fazer o procedimento. Então, a laparotomia é o que a gente mais usa na emergência. A gente não tem videolaparoscopia, a gente não tem esse material à nossa disposição, tá? E o tratamento clínico. O tratamento clínico ele pode ser de 2 tipos. Conduta expectante. Pode fazer conduta expectante? Pode. Nós fizemos um artigo que saiu na Universidade de Valência, na Espanha, muito interessante, sobre o tratamento conservador da prenese ectópica. E pode fazer um tratamento médico, tá? O que eu falei para vocês na aula passada? Qual é o medicamento que destrói tecido trofoblástico? Metotrexate. Foi isso que eu falei para vocês? O metotrexate, ele pode ser também utilizado para tratamento clínico. É um tratamento clínico da prenese ectópica sem necessidade de cirurgia. Você pode realizar este procedimento, tá? Então, isso é uma salpingostomia. Você faz uma incisão na trompa, aspira esse conteúdo, depois ou você deixa cicatrizar por segunda intenção, ou você coloca uma cola plástica, se for por videolaparoscopia, tá? Então, salpingostomia por videolaparoscopia.
você faz a incisão, tá? Ali você faz com bisturi elétrico ou bisturi laser, tá? Dependendo da sua capacidade financeira de ter um aparelho desse, você faz lá uma incisão com bisturi laser e aí aspira esse conteúdo, depois você bota uma cola cirúrgica ou você dá dois pontinhos ou queima aonde está sangrando. Tem essa possibilidade sim, tá? Salpingostomia vídea laparoscópica, você vai fazer um deslocamento, fazer um deslocamento do ovo implantado, vai aspirar e depois vai retirar esse ovo implantado, tá? E vai fazer o quê? Vai fazer ou cola cirúrgica ou você vai, por simplesmente, dar um ponto aí nesse local, tá? Salpingectomia vídea laparoscópica. Então, você vai retirar a trompa, tá? Retirar a trompa. A trompa está íntegra e você vai retirar essa trompa. Você pode fazer também a salpingectomia através da laparotomia, tá? A laparoscopia, quando o abdômen está muito cheio de sangue, é difícil você entrar com um catéter ali. Quando você entra com o catéter, começa a jorrar sangue, tá? Então, quando tem muito sangue na cavidade, é preferível você fazer uma laparotomia. Laparotomia é fundamental. E quais seriam as indicações para o tratamento médico? Então, primeiro, o quadro clínico tem que ser estável. Segundo, tem que estar com o diagnóstico definitivo. Terceiro, beta-HCG abaixo de 5.000 mililitros por ml. Então, o que é importante aqui é mostrar para vocês que na preença ectópica o beta-HCG é baixo. Se o beta-HCG for alto, é mola, tá? Ou uma gravidez normal. Mola é de 200 mil. Aqui nós estamos falando em torno de 5.000, tá? Então, uma outra coisa importante, o aumento da HCG tem que ser menor do que 50% em 48 horas. Então, você deu o diagnóstico, fez o beta-HCG, depois de 48 horas você reavalia esse paciente através do beta-HCG. Se ele tiver baixado 50%, beleza. O saco gestacional não pode ser maior do que 3,5 centímetros, tá? Atividade cardíaca tem que estar ausente. Líquido livre no peritônio, ausente ou de quantidade moderada, tá? Essas são as indicações para o tratamento médico. Para que vai fazer o tratamento médico com metotrexate? Às vezes a paciente teve uma tubária de um lado, perdeu a trompa e está na tubária do outro. Então a gente vai tentar um tratamento médico para depois a gente ver o que a gente vai fazer para uma possível gestação, tá? No futuro. Então, atraso menstrual, dor pélvica mais sangramento. O que a gente vai fazer aqui? Tá? Ultrassonografia, gravidez tópica, manda para o pré-natal. Quadro clínico instável, preenche tubária rota, laparotomia. Gravidez tubária íntegra, tubária. Temos aqui, menor do que 3,5 centímetros. Aqui, massa tubária, maior que 3,5 centímetros. Está íntegro. Temos vídeo laparoscópico? Temos. Laparoscopia, ou salpingostomia, ou salpingectomia. Na rota, não. Na rota é salpingectomia. Aqui nós temos uma massa tubária menor do que... Desculpe. Menor do que 3,5 centímetros. Cadê meu paradinho? Dosagem de beta-HCG. Está em ascensão? Tá. Tratamento com metotrexate, 50 miligramas por metro quadrado, intramuscular no primeiro dia. Vai haver queda do HCG. Se for menor do que 15% entre o quarto a sétimo dia, faz uma segunda dose. Tá? Se o metotrexate tiver caindo beta-HCG, mantém. Mantém. Se o beta-HCG
Se o beta-HCG for baixo ou estiver declinante, a conduta é expectante. Não faz nada, só observa o paciente. Peguei uma paciente no meu consultório privado, que ela estava com atraso menstrual, eu pedi um beta-HCG, e ela fez um beta-HCG, e no o beta-HCG deu 2.000 miliunidades por ml. Eu falei, você está grávida, por gentileza, você faz uma ultrassonografia. Ela fez a ultrassonografia, e na ultrassonografia não deu nada, não tinha nada no útero. Ela me ligou, eu falei, eu não tenho nada não. Eu falei, não, você está com... Vem aqui no consultório agora. Ela sentou na minha frente no consultório e falei, você está com uma presença ectópica. Ela falou assim, não estou com presença ectópica não. Está sim. Mas não tem nada no útero, mas o beta-HCG está positivo. Ah, mas eu não tenho nada não. E sumiu. Foi embora. Falei, você está com presença ectópica, hein? Escrevi no prontuário. Diagnóstico de presença ectópica. Aí ela, 15 dias depois, ela voltou, me ligou, falou, tá vendo? Você errou, meu beta-HCG caiu. Eu falei assim, mas você curou espontaneamente. Aí ela achou que eu era maluco, que tinha curado espontaneamente. Cura espontaneamente, tá? Dá para curar espontaneamente. Então, aqui, o tratamento da preens cervical, tá? Aquela preens aonde? Aquela preens no colo uterino. Se tiver estável, ultrassonografia transvaginal. Se houver saco gestacional com batimento cardíaco fetal, você vai fazer metotrexate dentro do ovo. Tá? Injeta metotrexate dentro do ovo. Se o saco gestacional não tiver BCF, batimento cardíaco, você vai, pura e simplesmente, usar metotrexate sistêmico, 50 miligramas por metro quadrado intramuscular. Se ela tiver uma hemorragia instável, você vai fazer um tamponamento com uma sonda de Foley, enche a sonda de Foley, puxa e prepara esse paciente para uma esterectomia. Tá? E aí você tem que fazer esterectomia total com a retirada do colo junto. Óbvio, você não pode fazer uma subtotal. Você vai deixar a presença ectópica ali. Então, você tem que tirar com esterectomia. Para você ver como a presença ectópica cervical ela é complicada. Se ela tiver hemorragia, faz o tamponamento imediatamente e prepara esse paciente para uma cirurgia. Você imaginou se essa paciente é uma primípara? Com 18 anos de idade, ela vai perder o útero. Tá? Vai perder o útero. Na cicatriz da operação cesariana, a gente pode fazer embolização. Ah, pode fazer embolização? Pode. A mesma técnica da embolização de mioma, tá? Aula dada para vocês no semestre passado. Embolização de mioma. Você vai embolizar o mioma, tá? E aí você vai ter um sucesso nesses pacientes também. Você vai cortar a vascularização deles, tá? Aqui é um trabalho do American Journal, onde você tem o uso do metotrexate, tá? Se não melhorar, você vai fazer uma segunda dose até baixar. Se não baixar, é laparotomia, não tem jeito, tá? Tem que cair, o beta-HCG tem que cair. Se não cair, é laparotomia. Aqui, o tratamento para aquela preens intersticial, lembra que eu mostrei para vocês? A dificuldade dessa preens intersticial é que você, quando você for ressecar essa preens, você vai tirar uma parte do útero. Tirando uma parte do útero, você vai provocar o quê? Você vai provocar uma cicatriz não desejada nesse útero. E como essa paciente tem hormônio beta-HCG, ela tem os outros hormônios também. Isso influencia muito. Muito aonde? Na modificação do organismo materno. Essa paciente vai ter sangramento, né? Vai ter sangramento. E esse sangramento vai levar ao quê? Esse sangramento vai levar a uma dificuldade técnica nesse procedimento. Você vai começar a dar ponto, vai se perder aí nos pontos, o paciente vai começar a sangrar, e você vai acabar, no final, tendo que fazer uma esterectomia nesse paciente, tá? Mas existem umas técnicas cirúrgicas que dá para você conter esse sangramento através de colocação de rodar epíplon, para colocar o epíplon em cima. Eu aprendi essa técnica com os cirurgiões gerais, já
já fiz muito isso também, ou você colocar Surgicel, que é um tecidozinho de pano que você coloca para conter também o sangramento. Mas esse Surgicel dá muita reação, muita febre no pós-operatório, tá? E você às vezes fica preocupado. Eu prefiro rodar Epiplon e colocar Epiplon, que, desculpa os cirurgiões gerais, que eles gostam de chamar de mento, né? Eu falo Epiplon mesmo. Na preensa abdominal. Na preensa abdominal, o tratamento, são 2 tipos de tratamento. A conduta intervencionista, se o paciente tem menos de 20 semanas de gestação. Então, você vai fazer o quê? Uma intervenção. Você vai retirar esse feto. Por quê? 50% dos fetos são mal formados. Então, a chance de você ter um feto mal formado é muito grande. Agora, se ela tem mais de 20 semanas de gestação, você pode tentar algo que é chamado tratamento conservador. Tá? O que é tratamento conservador? Você vai levando a gravidez até próximo ao termo ou até o termo. A que eu fiz tinha 37 semanas de gestação. Tá? Então, eu fiz uma incisão mediana e tirei a gravidez. Tirei o feto vivo, está vivo até hoje. Tá? Deve ter aproximadamente uns 24 anos de idade, essa criança. Né? Enfim, aquilo que eu mencionei para vocês no início da aula. O tratamento conservador, você vai fazer no pré-natal, é uma gravidez abdominal. Tá? Uma outra coisa importante aqui, que a gente pode falar para vocês, é que o tratamento expectante ou o tratamento medicamentoso, você tem que pensar na seguinte situação. Quem vai decidir isso, quem vai decidir se o tratamento é expectante, se o tratamento é conservador, é você e o paciente. Isso chama-se autonomia. Não, eu não quero fazer quimioterapia, não, eu não quero esperar, não, eu quero operar agora. Tudo bem, o paciente decide isso, tá? É autonomia, não é você vai impor ao paciente, o paciente vai escolher, ó, tem essas vias aqui, pode vir por aqui, por aqui, por aqui, o que você quer, tá? Tem que conversar com o paciente, porque a autonomia é fundamental. O nosso grande problema, quando você tem uma gravidez abdominal, que foi o meu problema que eu tive com aquela paciente, é a partir do momento em que eu tirei o feto, eu não sabia o que eu ia fazer com a placenta. Tá? E aí, o que eu pensei? Bem, eu tiro o feto, se a placenta estiver muito aderida, eu não vou tirar a placenta, eu vou deixar a placenta lá. Tá? Então, o que pode acontecer? Pode ter hemorragia ou não. Então, o que eu fiz? Quando tirei o feto, eu olhei a cavidade abdominal, a placenta estava aderida no reto peritônio, onde passa artérias importantíssimas ali, tá? Artéria ilíaca, artéria hipogástrica, tá? Ele estava aderido na parede posterior do útero e ele estava aderido em várias alças intestinais, tá? Várias alças intestinais. E aí, o que eu fiz? Eu, pura e simplesmente, fiz um tratamento conservador. Eu fechei aquele local onde o feto se encontrava, que provavelmente era uma gravidez ovariana abdominal. Aí eu fechei aquele local, tá? Fechei o abdômen, coloquei dreno e aguardei. Aguardei e a paciente evoluiu, foi embora para casa. Depois ela fez um tumor anexial. E aí eu tentei convencer essa paciente de operar de novo, mas ela não quis operar, porque não era eu que ia operar. Eu falei, ó, esse tipo de cirurgia eu não faço não. Um tumor placentário, calcificado, aonde estava aderido na parede posterior do útero, aderido a reto peritônio, eu falei, olha só, não dá não, essa não é para mim não. Tá? Ela não deixou ninguém operar. E ela sumiu. Ela não deixou operar, apesar de eu ter conseguido internar ela em 2 serviços de cirurgia, e no dia da cirurgia ela fugia. Tá? Ela fugia. Se ela está com a placenta até hoje, eu não sei. Ah, mas pode fazer metotrexate? Não pode fazer metotrexate, porque o tecido trofoblástico está aderido em áreas nobres. Se você necrosar, vai furar uma alça, vai furar o reto peritônio. Não pode fazer isso, de jeito nenhum. Não pode fazer metotrexate, nem tampouco drenagem para essa paciente.
Ah, você pode fazer o quê? Ah, você pode fazer uma radiologia intervencionista, tá? Uma angiografia pélvica e embolização da artéria uterina ou artéria ovariana, com o objetivo de quê? De você parar de nutrir essa placenta e, com isso, ela vai se calcificar. E aí seria mais fácil o procedimento. O meu grande problema em relação a essa paciente que ficou com a placenta essa placenta ela virar um coriocarcinoma, tá? Ela vai virar um coriocarcinoma, porque ela está lá dentro, vai ficar lá, é um tecido trofoblástico, ou não, pode calcificar e ficar só um tumor calcificado. Mas o meu grande medo era virar um coriocarcinoma, tá? Então, na prensa abdominal, a extração da placenta, se tiver um sangramento sob controle, diagnóstico inicial da gravidez você tira. Se tiver uma morte fetal com mais de 4 semanas, aí é fácil tirar, porque a placenta também não está. Então, menor morbidade versus maior mortalidade, você tem que decidir na hora o que você vai fazer, tá? Como eu disse a vocês, quando eu peguei esse caso, eu fui estudar. Eu queria saber. Aí eu sabia, falei, ó, deixo a placenta, tiro a placenta. E falei, não vou chamar cirurgião geral, porque cirurgião geral, ele é muito intervencionista. Ah, não, vamos te ressecar aqui, vou ressecar ali, vou tirar esse pedaço da alça, não sei o quê, vou te vai tirando, vai tirando, vai tirando. Chega no final, o paciente fica toda ela com alça intestinal mexida, complica, acaba em colostomia. Então, eu preferi, não, eu vou tirar a placenta no segundo tempo, infelizmente eu não consegui. Mas a extração da placenta vai depender dessa situação. Então, eram essas minhas considerações que eu tinha por hoje. Fechamos com 1 hora de aula certinho, tá? E estou aqui para as perguntas dos senhores. Alguma pergunta, gente? Obrigada, professor. Todo mundo deu para entender isso direitinho? Professor, quais são as contraindicações absolutas de usar o metotrexato? Não entendi o que você falou. Quais são as contraindicações absolutas de usar o metotrexato? As contraindicações absolutas É. de usar? Primeiro, o paciente não quer. E segundo, o paciente está muito espoliada. Ou seja, ela tem alguma outra doença de base, tá? Que se ela usar o metotrexate, você sabe que metotrexate é quimioterápico. O quimioterápico, por mais que você não queira, vai dar leucopenia, cai cabelo, tá? Ele altera a prova de função hepática, enfim. Por mais que você não queira, ele é um quimioterápico, tá? Então, se a paciente tiver alguma outra doença de base, aí é complicado você utilizar o metotrexate. Seria uma contraindicação, tá? Tá bom, obrigada. Nada. Semana que vem, então, vai ser aula de hemorragia de 3º trimestre. A aula vai ser um pouquinho mais longa que essa, tá? Só para vocês se prepararem, que vai ser um pouquinho mais longa. É uma aula que eu preparei, é uma aula muito bem feita, modéstia à parte, tá? Ô Aranda. Fala. Aí, então, semana que vem acaba o conteúdo. Acaba o conteúdo. Quando é que é a nossa prova? É antes do Natal? É sem ser semana que vem e na outra. Na outra, né? Dia 18. 18? É. Isso. Vai ser de manhã ou de tarde? Peraí, professor, vou ver. Aí, na véspera da prova, na aula anterior à prova, o senhor vai fazer uma revisão? O que o senhor vai fazer? Não sei, eu não sei se a gente pode fazer alguma coisa em relação a isso, né? Tá? Que todas as aulas estão no Zoom, a gente pode, de repente, abrir uma sala, vocês entram e vão tirando a dúvida, tá? Ah, bom. Eu não sei se quinta-feira, de véspera, eu vou ter aula de doutorado, eu não sei.
também. Aí, mas a gente pode, sei lá, fazer na quarta, não sei. Aí a gente entra em contato. Vocês têm meu WhatsApp, né? Para entrar em contato, vocês entram em contato sem problema nenhum. Tá bom? Está dizendo aqui que é 11 horas a prova, professor. 11 horas da manhã? Isso. Tá. De 11 a 1. Tudo bem. Beleza. Posso encerrar a gravação? Espera aí, professor. Está entrando agora, né? Bom final de semana, professor. Muito obrigado.